certeza você já teve gripado e tomou algum desses remédios, como por exemplo Benegripe, Resfenol, Naldecon, Decongex. E o FDA lançou na semana passada um aviso dizendo que um dos princípios ativos dessas medicações não tem eficácia. E aí eu vi várias notícias, como essa que está aparecendo aqui na tela agora, dizendo que os remédios para congestão nasal não funcionam. Será que realmente é isso? Vamos entender essa notícia e entender também como funcionam esses medicamentos e os potenciais riscos que eles trazem para a saúde, quando que estão indicados, enfim, quando devo usar, quando não devo usar e quais os potenciais riscos. Ficou curioso? Então acompanha comigo no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia clínica médica e doutor em medicina interna. E aqui no canal eu faço vídeos desse tipo, pegando temas e trazendo eles aqui para vocês, sempre de uma forma simples e descomplicada, mas vocês vão ver que com embasamento científico. Nada de dizer assim, eu acho que isso, que aquilo. Não, a gente vai trazer os trabalhos aqui. E vamos lá então, vamos ver essa notícia. Tá aqui na CNN dizendo que medicamentos populares ali para alergia e resfriado não funcionam. É o que diz o painel do FDA. E aí, não funciona mesmo? Na verdade, parece mesmo que não, tá? Isso não é coisa nova, não. Vamos ver então o que o FDA falou. Aqui eu tô com a notícia oficial lá do site do FDA, tá? E aqui ele traz que um comitê revisor analisou os trabalhos científicos, fez uma análise apurada e trouxe pra gente que isso aqui não funciona. Os medicamentos contendo fenilefrina, tá? Então, primeiro aqui é importante entender o que é a fenilefrina. A fenilefrina é um vasoconstrictor, certo? Então, ela atua fechando os vasos do nosso corpo. Nós usamos ela em outras situações, como por exemplo anestesia, situações mais graves, que o paciente está com uma pressão muito baixa, faz ela na veia para fechar os vasos e tentar subir. Vou falar para vocês que mesmo nesse contexto existem drogas melhores e raramente a gente utiliza ela, tá? Talvez em uma situação de centro cirúrgico, mesmo nas UTIs tem medicamentos melhores. Mas é essa a função dela, ela fecha os vasos e faz vasoconstricção, né? Então ela fecha o vaso. Aí ela vai lá e fecha da mucosa nasal também, né? Então se o nariz está todo inchado ali por causa de um resfriado, de uma rinite, a ideia é que essa vasoconstricção aliviasse. Só que essa dose não pode ser muito alta, né? Porque se for muito alta a dose, o que vai acontecer? Vai subir a pressão do corpo inteiro, a pessoa vai ter um monte de efeito colateral. E aí que vem a questão. Por muito tempo, essas doses mais baixinhas foram utilizadas e elas estão nesses medicamentos que você encontra normalmente na farmácia. E não é de hoje que tem estudos que mostram que nessas doses baixas, a chance dela funcionar é muito pequena. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Então, eu estou separado aqui um estudo, que é antigo já, de 2015 esse estudo, que comparou a fenilefrina oral, né, para congestão nasal, para isso. Nesse caso aqui, em pacientes com rinite. E ele testou várias doses, dose baixinha de 10, de 20, de 30, de 40 ou de placebo. Quando nós vamos para os resultados desse estudo, é um estudo bem desenhado, né? Eu sempre falo aqui que a gente precisa analisar o desenho do estudo, ver se os grupos são homogêneos, preciso comparar coisas iguais, preciso ter um controle. De fato, esse estudo tem tudo isso. Bom, então ele tem aqui vários grupos, tem grupos homogêneos, tem comparação certinha. De fato, ele consegue isolar o medicamento e ter o controlador, que é o placebo, né? Que seria um medicamento sem efeito ativo. Já expliquei por que é importante ter placebo no estudo, link aqui no card falando, ou aqui, né? E aqui na descrição do vídeo falando sobre o efeito placebo, tá bom? Só parando aqui para lembrar uma coisa, né? Tá aprendendo alguma coisa nova? Sabe a diferença entre esses remédios? Entendeu a notícia do FDA? Deixa o like, curte e compartilha, que isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Agora vamos voltar para o vídeo. Mas vamos lá. Quando nós vamos para o resultado, nós encontramos basicamente que os sintomas ficaram iguais entre todos os grupos. Tá? Porém, quando nós vamos para efeitos gastrointestinais, o que nós vemos? Muito mais efeitos colaterais com o uso do medicamento. Né? Inclusive aqui é o trato gastrointestinal 8% contra 1,9% no placebo. Então, basicamente esse estudo trouxe para a gente lá em 2015 que da fenilefrina você dava efeito colateral e não tinha um alívio melhor do que o placebo. Esse estudo foi bem relevante na época, tanto que chegou-se a ter um comentário sobre ele, como nós estamos vendo aqui no New England. Tá? O New England é a maior revista médica, a mais séria, a mais conceituada que nós temos. E o editor ali do New England, ele veio aqui e trouxe isso pra gente. Ele colocou aqui, o estudo demonstra que a fenilefrina não funciona e que os pacientes ainda tiveram náusea, vômitos, problemas de trato gastrointestinal, dor de cabeça, enquanto que o placebo não teve.
e a melhora foi igual. Ou seja, não há razão para se prescrever isso. Aí ele ainda coloca aqui, ó, no comentário dele, que esse estudo meio que matava o uso da fenilefrina, e ele colocava, no entanto, ó, vale lembrar que existem outras opções, como os descongestionantes nasais tópicos, aquele que você espirra no nariz, e daí você pode jogar uma dose um pouco mais alta, porque ele vai ter só o efeito local, e também a pseudoefedrina, que é outro descongestionante nasal, tá? Então ele coloca essa ressalva, daí ele fala assim, mesmo com esse estudo sendo na rinite, se nós temos opções que são melhores, por que continuar utilizando a efedrina? E ele escreve aqui, ó, apesar dessa evidência pequena, ele não recomendaria o uso de fenilefrina para nenhum caso de congestão nasal, tá bom? O editor do New England coloca isso em 2015, então vai ser quase 8 anos. Bom, o que são esses outros medicamentos que ele coloca aqui? Oxametazolina são aqueles que a pessoa espirra no nariz, tá? Então ele tem o efeito vasoconstrictor também, mas em doses maiores daí, né? Porque ele acaba atuando localmente. Então você pode utilizar uma dose maior, que vai atuar só ali no local, não subindo tanto pressão, não tendo tantos efeitos colaterais como a felinefrina tem. Já a pseudoefedrina, ela é da mesma família da fenilefrina, tá? Só que ela acaba tendo um efeito mais local na mucosa mesmo, não tanto efeito sistêmico na pressão, por isso que ela funcionaria um pouquinho melhor. No entanto, mesmo assim, esses dois medicamentos, tá? Os nasais ou a pseudoefedrina, eles ainda têm efeitos colaterais, como o próprio editor aqui coloca. Ele coloca aqui, ó, antes de usar a pseudoefedrina ou a oxametazolina, lembre de considerar no máximo 3 a 4 dias de uso. Por quê? Porque depois disso ele pode fazer congestão rebote, que é basicamente o quê? A hora que passar o efeito do remédio, ele vasodilata mais do que estava antes e aquela congestão nasal, né, aquele nariz trancado, ele vem mais intenso ainda. E ele coloca que também tem os outros efeitos colaterais, como, por exemplo, insônia, retenção urinária e um efeito colateral que eu vejo bastante no consultório, né, até por ser cardiologista, que é a pressão alta. Já tive alguns pacientes que tinham pressão alta e não sabiam por quê. Já expliquei também naquele meu vídeo do check-up. Eu costumo fazer consultas de 1 hora para conversar bem com o paciente. Já aconteceu do paciente me citar lá que fazia uso e usava diariamente no nariz, mas mesmo que tenha efeito local, o corpo acaba absorvendo um pouquinho, né? E a pressão vai subindo por causa desses medicamentos. Inclusive, faço parênteses aqui, tive até uma paciente que possivelmente infartou usando esses medicamentos, usando doses muito altas, né? Lá pro nariz, fazia o rebote, né? Passava o efeito, fazia o rebote, começou a usar mais, 1 hora, fez uma vasoconstrição intensa. Sei que colegas neurologistas já referiram ter visto isso também para AVC. Então, tem que tomar cuidado, tá? Como eu sempre digo, nunca faça automedicação. Procure um médico de sua confiança, converse com ele, veja o tempo que você pode usar, a segurança, veja se você é um paciente que o risco do uso desse medicamento não vai ser maior. Às vezes a pessoa já tem pressão alta, mal controlada, e coloca um desses medicamentos em cima, a pressão sobe mais ainda. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E, enfim, trago para vocês então aqui o estudo que realmente demonstra o que todos esses estudos mostraram pra gente. Que é esse outro aqui que comparou de fato, é um estudo placebo controlado, né? Mas ele é de 3 braços. Ele tem fenilefrina, ele tem pseudoefedrina e tem o placebo, demonstrando que de fato a pseudoefedrina ela é melhor do que a fenilefrina e é melhor do que o placebo. Tá bom? Bom, vamos resumir aqui para vocês então. Existem hoje no mercado os remédios que funcionam localmente no nariz. Existem os remédios compostos, né, que tem um outro remédio para dor e mais a fenilefrina. Existem remédios que contêm algum componente e a pseudoefedrina, tá? Toma cuidado que muita gente confunde isso daqui. A fenilefrina tem efeito colateral e não tem tanto benefício. É a que o FDA está alertando. A pseudoefedrina funciona, mas tem que ficar atento com os efeitos colaterais, especialmente esse rebote, que é edemaciar novamente depois que passar o efeito, e também aqueles efeitos sistêmicos, principalmente pressão alta. Mas também pode fazer retenção de urina, pode fazer
pode ter outros efeitos, insônia, tá? Já o nasal, ele também tem todos esses efeitos colaterais, mas o principal é esse rebote, né? Da hora que passar o efeito, voltar pior. Por isso, a recomendação é para no uso no máximo 3, 4 dias ali, e lembrando que sempre conversar com o médico, porque pode ser que você tenha alguma condição, uma doença cardíaca, pressão alta, alguma coisa que descompense com um desses remédios, tá bom? Então, eles são remédios que são vendidos lá na farmácia, sem receita? São, mas merece atenção, tá certo? Aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo? Gostou dele? Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.